contas a receber do sistema base locação. Aqui inicialmente nós temos esse botão geração de recibos. Podemos também analisar aqui que uma outra forma de navegar seria aqui através do menu, né? Financeiro, contas receber, e aí nós temos todas as opções. Menu. Vamos então aqui geração de recibos. Aqui nesta função o usuário determina exatamente que o sistema faça a geração dos recibos. Nesse processo de geração, vários procedimentos vão ser realizados pelo sistema de forma a automatizar toda a rotina da geração de recibos. O sistema vai verificar quais são os imóveis que têm reajuste nesse mês que está sendo feito a geração de recibo, vai fazer todos os cálculos, nesse caso do novo valor do aluguel, calcular inclusive, se for o caso, o prorata de dias, aluguel antigo e aluguel novo, vai fazer o lançamento dos valores de IPTU, de seguro que estão lançados no cadastro do imóvel, os outros serviços, como por exemplo, que foram determinados lá também no contrato de locação, como por exemplo, se tiver lá uma tarifa bancária, ele vai fazer a inclusão desse valor no recibo que está sendo gerado. O repasse do contas a pagar é muito importante, porque ele vai fazer uma varredura no contas a pagar, verificando todos aqueles lançamentos que foram definidos, que está marcado como repasse para o recibo. Então, no caso daquelas despesas que são pagas pelo proprietário, mas que são reembolsáveis para o inquilino, ele está sinalizado lá no contas a pagar, ele já vai fazer aqui o lançamento automático, bem como também cálculo de imposto de renda nos casos em que a lei se determinar. Então, fazendo esse processamento aqui, os recibos são então criados e gravados na tabela de recibos. Nós vamos então aqui exatamente entrar numa tela de um recibo. Vamos filtrar aqui um ano, um período. Aqui nós temos recibos que estão em aberto, que foi emitido. Esse recibo foi emitido. Ele foi processado, ele foi criado. Depois, aí, quando ele é emitido, quando ele é impresso, ele muda o status para emitido. No momento que ele é pago, ele altera o status então para baixado, e no momento, se em um determinado momento for necessário cancelar, ele fica então como cancelado. Os recibos não são nunca excluídos, eles são cancelados para um controle, uma segurança maior do sistema. Então aqui a gente tem esse recibo aqui do imóvel 142, Rua de Bromélias 500, apartamento 201, com vencimento em 30/7. Aqui a data do vencimento, e como no cadastro está marcado uma tolerância por dia 5, ele bota aqui a data da tolerância também, o banco e a conta corrente que está sendo usado para fazer essa cobrança, quem é o locatário, quem é o proprietário, e aqui a gente sabe que esse recibo são informações aqui de acompanhamento do recibo, né? Nós temos aqui o dia que esse recibo foi processado, que ele foi criado, né, pelo sistema, pela geração de recibo, conforme nós vimos aqui antes, que dia ele foi emitido, que dia ele foi impresso, não é? Ou impresso, ou que foi enviado para um arquivo, para birô, ou algo do tipo. E aqui temos todos os lançamentos que compõem esse recibo. O usuário poderia, depois de ter feito a geração de recibos, ele poderia ir aí editar, incluir mais algum histórico, caso assim ainda se faça necessário. Aqui na opção relatórios, a gente pode tirar um relatório de crítica. Relatório de crítica é um relatório para conferência dos recibos. Supor que eu quisesse fazer um relatório de crítica aqui nesse período. Então a gente tem aqui, sempre um preview sempre na tela. Então a gente tem aqui um relatório com todos os recibos que foram criados, que isso aqui é para uma conferência antes de fazer a emissão do recibo. Agora as folhas aqui. Então você tem aqui a possibilidade de fazer essa conferência através do relatório de crítica de recibos. E nós temos aqui o outro relatório, que é o relatório do recibo em si. Nós vamos querer fazer, no caso aqui eu selecionei aqui esse imóvel 142
com vencimento nesse mês 7 de 2008. Vamos imprimir aqui como se fosse imprimir na impressora laser local. E aqui nós temos, né, o recibo com todos os suas variáveis, seus históricos, opções de pagamento, opções de multa, pagamento, enfim, código de barra. Está feita aqui a geração. Poderia ser feita aqui, então, nesse caso, a impressão desse recibo. É importante destacar ainda que o sistema tem a possibilidade de fazer o envio para birôs de impressão. Existem vários birôs de impressão que fazem isso, são empresas especializadas em impressão. Eles recebem um arquivo contendo as informações do recibo e processam fazem a impressão do recibo, fazem um envelopamento, enfim, deixa o recibo totalmente pronto para ser encaminhado para o correio. O sistema da base, o base locação, ele possui então essa possibilidade de geração desses recibos em arquivo, né, para serem impressos pelos birôs de impressão. Dentro do contas a receber, nós temos ainda outras informações, como por exemplo a própria baixa do recibo, é uma função muito importante. Essa baixa ela pode ser feita sempre aqui através do sistema ou utilizando um módulo chamado base caixa, que é muito importante porque esse módulo base caixa, ele transforma o caixa, é uma estação da rede, né, da empresa administradora, transforma num caixa, num sistema de caixa, faz as autenticações e faz todos os lançamentos de forma automática no sistema base de locação. Falando que a baixa de recibo, outra baixa de recibo importante é a baixa CNAB, isso é a baixa que é feita através da leitura do arquivo enviado pelo banco, né? Então, através do arquivo enviado pelo banco, a gente aciona a baixa CNAB, coloca aqui a data do pagamento, você pede aqui onde está o arquivo, né? Normalmente esse arquivo ele é baixado através do Internet Bank. O sistema faz então a leitura desse arquivo e processa todos os recibos. Vamos supor que tem 200 imóveis, 100 imóveis, 500 imóveis que têm suas baixas nesse arquivo. Ele vai fazer a leitura e o lançamento automático dessa informação no sistema, poupando muito tempo mesmo de operação do usuário para fazer a digitação. Então, essa é uma outra forma muito utilizada, chamada baixa CNAB. Existem a baixa também direta, feita diretamente pelo sistema, não é? Formando diretamente os dados do pagamento. E a outra baixa, que é a baixa utilizando o base caixa, que também é muito importante e muito utilizada.